nós vamos aqui continuar com o trabalho de falar sobre os soft skills, né? Continuar com a dinâmica de falar sobre as soft skills, sobre as habilidades comportamentais que são muito necessárias, né, no ambiente da indústria. E hoje nós vamos tratar sobre uma delas que, para mim, é uma das principais, para quem quer estar no ambiente de indústria, né, que é desenvolver a capacidade de solucionar problemas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, né? O que vocês entendem como essa capacidade de solucionar problemas, e depois nós vamos construindo o raciocínio em cima do que a gente conversar aqui. E no final eu tenho um exercício para propor para todo mundo e a gente ter condições, né, de fazer uma transformação já a partir de amanhã no nosso ambiente de trabalho, melhorar a nossa capacidade de solução de problemas. E eu queria, então, começar ouvindo vocês, né? Como que é para vocês, ou o que vocês entendem como essa capacidade de solucionar problemas aí no dia a dia da indústria? Na minha opinião, né? Salvo engano, eu acredito que seja a capacidade que você tem de visualizar uma situação. Conseguir visualizar de uma forma macro, você conseguir ser imparcial e conseguir calcular, basicamente, qual seria a melhor saída. Esse é um ponto. Essa é uma das coisas que a gente tem que saber para solucionar, né, bem um problema, para ter essa capacidade de solucionar problemas. Saber enxergar o problema é, de fato, uma das etapas desse processo de capacidade de solução de problemas muito importante. É difícil a gente tentar ter uma capacidade de solução de problemas se a gente não enxerga, né, aquilo que está posto como um problema. Então, de fato, é uma das principais, né, ou pelo menos para se iniciar esse processo de análise ou capacidade de solução de problemas. Mas tem mais coisa aí, vamos tentar falar mais coisas para ver se a gente chega em algumas outras que eu já cheguei a preparar para vocês. Eu acho que no dia a dia, para resolver assim, alguns problemas, eu acho que principalmente a gente tem que usar o bom senso, né? Que muitas vezes o bom senso na indústria é bem pouco. Eu trabalhei com bastante pessoas e tem algumas pessoas que eu ficava assim, meu Deus, eu achava que bom senso vinha de berço, mas eu acho... Não, e aí que eu ia comentar. Bom senso é uma condição que talvez a gente não consiga padronizar ou mensurar. Aquilo que parece bom senso para você, pode para o outro, ó, ele não dá a mínima. E aí que a gente tem algumas frustrações, porque tem pessoas extremamente aceleradas e tem pessoas que têm um ritmo um pouco mais devagar. Nem por isso elas são fadadas ao insucesso ou ao sucesso por terem essas duas questões, né, de ser acelerado demais ou ser devagar demais, ou ter uma noção do senso um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila, e outra pessoa um pouco mais rígida, né? Ou com um senso crítico maior. Então, o bom senso ele é uma medida perigosa, porque ele varia muito de acordo com cada indivíduo. Então, se a gente tem pelo bom senso, a gente tem um risco muito grande aí de ter comportamentos diferentes e, inclusive, histórico de vida diferente, que não nos dá essa condição de ter um padrão para o bom senso. Então, nós podemos substituir o bom senso por algumas outras características, e são essas que eu vou explorar aqui. Eu queria, junto disso que a gente falou, colocar que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas dentro da indústria que são o que eu chamo de pessoas problemáticas e outro tipo de pessoas que são pessoas solucionáticas. E o que seria isso, né? O que é uma pessoa problemática? Vocês já pararam ou já tiveram algum colega de trabalho, ou que seja vocês mesmos, aí não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudá-los a melhorar, que acontece um problema, acontece uma situação, a primeira reação é reclamar, ou a primeira reação é lamentar, ou a primeira reação é passar o problema adiante,
sem ao menos tentar alguma alternativa de solução? Vocês já tiveram contato com pessoas assim? Quem aí já teve? Eu já tive, Aline, e às vezes ainda tenho. Né? Isso é comum demais, pessoas no nosso convívio que tenham esse comportamento, né? Então acontece alguma coisa, a reação imediata da pessoa é resmungar, é murmurar, é reclamar, mostrar que existe aquele problema, né? Então ela dá mais importância para o problema, ou ela dá mais ênfase ao problema, do que de fato em achar uma solução. Então é aquele tipo de pessoa que sempre que você vai, sempre que você vê ela, você sabe que ela vai te trazer um problema, na esperança de que você ou qualquer outra pessoa resolva. Esse é o primeiro comportamento que nos distancia de ser bons e capazes de resolver problemas. Porque eu não trago nenhuma alternativa, eu só sei reclamar em cima daquilo que está acontecendo, que é um problema e que tem um efeito não desejado, mas eu não tenho a capacidade de, ao invés de ser reativo, ser proativo para tentar pensar algumas soluções, algumas alternativas, mesmo que eu não seja a pessoa de tomada de decisão final, né? Então, às vezes você está como analista, como assistente, né, não tem ali a condição ainda de tomar a decisão, né, pelo cargo, inclusive pelas responsabilidades que lhe são dadas, mas você tem uma coisa que é muito importante, que é conseguir trazer as alternativas que poderiam ser colocadas para a solução daquele possível problema. E aí que a gente tem outro tipo de pessoa, que é a pessoa que eu estou chamando aqui de solucionática, né? Que é aquele comportamento de que quando acontece um problema, primeiro eu entendo o que é o problema, né? Que aí sim que a Tamires falou, que é a capacidade de analisar e entender as circunstâncias daquele problema, como ele ocorre. E de fato, por mais que não seja você o tomador de decisão, né? O que dá a palavra final para qual caminho que vai ser seguido para aquela situação, você consegue enxergar algumas alternativas, para que dentro dessas alternativas, quem é o tomador de decisão, quem que vai fazer com que a coisa se desenrole aí e esse problema seja solucionado, de fato consiga enxergar as alternativas junto com você e não ter aquela sensação de que você só traz problema, né, e não traz solução. Então, esse comportamento, muito mais de solução do que de problema, é o primeiro passo para quem quer, de fato, trabalhar como gestor na indústria, como aquela pessoa que tem uma soft skills, né, que a gente está tratando hoje, que é a capacidade de resolver problemas. Então, primeira mudança de comportamento que a gente precisa fazer é, de fato, entender, será que no meu dia a dia eu tenho sido muito mais uma pessoa problemática ou mais uma pessoa solucionática, né? Eu tenho trazido para o meu gestor, eu tenho trazido para o dono da empresa muito mais problemas para que ele resolva, ou eu tenho trazido os problemas, mas já com algumas alternativas de solução. E isso é muito importante, porque quando a gente se cerca de pessoas que são muito mais solucionáticas do que problemáticas, a gente começa a formar um time mais forte, que tem um senso crítico melhor e que nos ajuda, inclusive, a tomar de decisão. Então, o primeiro passo é a gente começar a diferenciar aí, essas pessoas problemáticas de pessoas com uma boa capacidade de solução, ou de pelo menos trazer algumas alternativas, né? Bom, e aí a gente tem quais são, né, as características de uma pessoa solucionática? Primeiro, que traz, né, as opções que a gente pode ter ali para aquele problema, mas o primeiro passo, como a Tamires citou aqui, é de saber identificar o problema, que ela saiba de fato entender esse problema, como ele está acontecendo, qual é a origem, né? De que circunstância ele surge, para que, inclusive, parte da solução venha dessa análise, desse entendimento de onde o problema surge, como ele acontece. Uma outra característica desse tipo de pessoa é uma pessoa que não procrastina. Então, você já
talvez conviveram com pessoas também assim. Você tem um problema e ela, ao invés de tentar buscar ajuda, entender a situação, investigar, fazer com que o cenário seja completamente entendido, ela, depois eu resolvo. E talvez na tentativa de ver se o problema se resolva sozinho, vai se saber por quê, começa a empurrar, né, e a procrastinar essa solução. Esse é um comportamento que está longe daquela pessoa que é capaz de resolver problemas, né? Então, quem tem a boa capacidade de resolver problemas, não deixa para amanhã o que pode resolver e liquidar hoje. Então, a procrastinação é um sinal aí de que não está, que não nos ajuda a ser um bom solucionador de problemas. Uma outra característica é a inteligência emocional, ou seja, problema, gente, sempre vai tirar a gente do eixo, né? Então, o problema não deixa a gente confortável, ele sempre traz algum desconforto para a gente, alguns mais, outros menos, mas isso mexe mesmo com o humor da pessoa que está recebendo ali aquela condição não favorável. E aí a nossa habilidade de lidar com problemas, ela passa pelo como a gente reage, né? Então, explosivo demais, ou então pacífico demais, ou aquela pessoa que sempre deixa para depois, como a procrastinação que a gente falou aqui, não saber lidar com como aquele problema te impacta emocionalmente. Então, também é muito importante a gente ter essa consciência de como lidar emocionalmente com o problema. E eu acho que vocês já devem ter passado por isso, de, às vezes, o problema chega até você e a vontade que dá é de explodir ou de sair do eixo mesmo, a sua reação talvez natural fosse fazer isso, mas que naquele momento o uso da inteligência emocional te permitiu tomar a melhor decisão, né, ou pelo menos pensar numa melhor decisão, respirando um pouco mais, né? Quem que aí já teve alguma situação dessa de que teve que contar uns 3 segundos, pelo menos, para não fazer bobagem, mas depois percebeu que, graças a essa inteligência emocional, conseguiu se safar de um grande problema de comportamento? Quem que já teve uma situação assim? Já aconteceu comigo, Aline. Eu digo que, assim, acho que com o amadurecimento, né, você acaba passando bem menos e, né, crescendo em inteligência emocional. Mas no meu primeiro emprego mesmo, eu tinha 14 anos, às vezes as pessoas falavam comigo que eu tinha vontade de chorar. Alguns têm vontade de chorar, outros já gritam. Aí depois você vai amadurecendo um pouquinho mais. Eu tinha uma reação muito de ficar nervosa, do tipo, poxa, mas não é possível que isso aconteceu, não é possível que a pessoa não viu isso, de irritabilidade mesmo. A minha era muito mais de irritação de como que a pessoa sabe o que é o certo e ela faz o errado. Para mim era quase que um insulto a pessoa saber o jeito certo e fazer do jeito errado. E aí, com o tempo, e como você mesma disse, com o tempo, com o amadurecimento, né, com a vivência do dia a dia, a gente acaba entendendo um pouco mais que esse respirar, contar até 10, às vezes contar até 100, nos ajuda a ter mais consciência daquilo que está acontecendo no momento. Quando você não consegue contar pelo menos até 10 para entender antes de reagir, você acaba errando pelo impulso e depois tendo que consertar uma série de situações que desencadeiam, né, por essa falta de inteligência emocional. Então, de fato, trabalhar a habilidade desse comportamento, de como reagir ao problema, né, ele também um dos passos muito importantes para que a gente consiga ter uma boa capacidade de solução de problemas. Porque, gente, o problema não é agradável, né? Eu não conheço alguém que adora e que, sim, fica super feliz em ter que resolver problemas. A gente se condiciona a tratar problemas no dia a dia, porque esse é um dos principais papéis de um gestor, né? Tratar situações fora do padrão ou situações fora do usual.
Mas, de fato, conviver com problemas ou estar exposto a problemas é algo que te tira realmente do equilíbrio. E aí, com o tempo, com o exercício, né, nem é uma questão só de tempo, é uma questão de como se exercitar, né, para que seja desenvolvida essa capacidade, a gente começa a ter mais habilidade dessa inteligência emocional, mais habilidade de lidar com as situações. Uma situação parecida já te condiciona a entender que, numa outra ocasião, você já conhece a sua própria reação e consegue trabalhá-la, né, previamente. Então, assim, eu vou fazer um desligamento. E eu já sei que esse desligamento é um desligamento traumático, né? Que a pessoa é extremamente reativa. Então, eu já me preparo emocionalmente para saber que aquele problema ali tem que ser resolvido de uma forma melhor possível, sem desestabilizar emocionalmente. E aí a gente pode citar aí uma série de problemas no dia a dia que a inteligência emocional, com certeza, ajuda muito. Quando a gente não tem, aí a gente, ao invés de estar ali exposto a um problema, a gente cria pelo menos mais uns 10, né? Porque o problema em questão, ele vai sumir de cena. Então, às vezes, é uma situação técnica, né, para ser resolvida, ou uma questão de comportamento do colaborador, por exemplo. E aí, o fato de você tratar aquilo sem inteligência emocional, ou com pouca inteligência emocional, tira o foco do principal problema e você, enquanto gestor, se torna o problema. Porque a sua reação é dado mais peso, ou, né, entende-se com um peso tão grande que você consegue, inclusive, roubar a cena nessa situação. Vou dar um exemplo. Você tem uma tratativa de feedback para poder dar de uma situação que completamente fora do padrão da conduta da empresa. E imagina que isso te deixou muito bravo, né, muito irritado. Se você vai para essa circunstância e expõe toda essa sua indignação, o que vai ser lembrado na situação atual vai ser a sua indignação, a sua revolta ou a sua falta de educação no momento de tratar, do que de fato a situação que era para ser resolvida. Então, de fato, a inteligência emocional é muito importante quando a gente fala de capacidade de resolver problema. Uma outra condição, né, uma outra característica de uma pessoa solucionática, ela tem que aprender alguma coisa com o problema. Então, o problema já aconteceu, está posto, você vai precisar resolver de alguma forma, principalmente quando são problemas comportamentais, né, de funcionário, inclusive, de colegas de trabalho. Depois que se resolve e a situação se normaliza, é preciso a gente parar e refletir o que foi aprendido naquela situação. Então, assim, tivemos um problema de devolução. E aí esse problema de devolução foi desencadeado por algumas práticas não ou mal resolvidas dentro do processo. Ok, uma coisa é eu ir lá resolver o problema posto, né, em relação ao que fazer com o produto, o que fazer com o retorno do produto, o que fazer com o cliente que ficou sem o produto, enfim, resolver a situação posta. Essa é uma questão. Depois, a gente precisa entender, sim, onde erramos, por que erramos e o que dá para ser melhor ou fazer melhor, né, da próxima vez. Isso a gente evita problemas com recorrência, né? Quantos problemas a gente resolve ele, sei lá, 10, 15, 20 vezes e não aprende alguma coisa com ele para poder ser melhor da vez seguinte, né? Então, essa recorrência ou aprender com o problema é uma habilidade de quem é uma pessoa com uma característica mais de solução do problema do que a pessoa com a característica de só levar o problema adiante, né? Então, essa capacidade aí de aprender com o erro ou aprender com o problema, ela é muito importante também. Quem aqui já tem uma história, pode contar para a gente aqui, de que aprendeu com um problema que teve que resolver
e na recorrência já sabia, inclusive, como reagir, como proceder. Tem alguém que queira dividir com a gente? Uma situação em que você teve que resolver e esse problema te trouxe um aprendizado. E esse aprendizado você conseguiu replicar adiante. Então, por exemplo, eu contei esses dias. Eu fiz uma entrevista, contratei um funcionário e eu não falei no momento da entrevista sobre a questão do uso da barba. Porque eu subentendi que, como ele vinha de uma indústria de alimentos, isso já era uma situação normal. E depois a própria pessoa falou assim: poxa, mas você não me falou que não podia usar barba na entrevista. E eu falei assim: nossa, parece que seria tão óbvio, né, para uma pessoa que vinha de uma indústria de alimentos para outra. De fato, eu não te falei, não, eu entendi. Pois é, eu não sabia. Então, olha o que é o aprendizado. Eu, né, tive que contornar a situação, falei assim, não, realmente é assim, não tem como fugir dessa situação. Me desculpe, né, se você tomou a decisão e isso fosse algo a ser repensado no seu caso de não aceitar a vaga, né, mas agora eu não tenho muito o que fazer porque a regra precisa ser seguida. Porém, agora, nas próximas entrevistas que eu for fazer, de qualquer cargo que tenha que ir para dentro do chão de fábrica, a primeira pergunta, se for um rapaz, a primeira pergunta que eu vou fazer é uma questão para você, a questão do uso da barba? Porque se for, aqui a gente tem um procedimento, assim, eu vou não subentender nada, né? Eu preciso não concluir nada com base nas informações que estão no currículo. Então, assim, parece bobo, né? Mas é um aprendizado que pode ter certeza que eu não vou deixar de ter mais esse cuidado de entender coisas que são detalhes do meu ambiente de trabalho. Aí eu estou usando esse exemplo da barba, mas poderia ser uma série de outros. Por exemplo, às vezes a pessoa tem por crença não trabalhar aos sábados, eu preciso respeitar isso, né? E eventualmente eu vou precisar que a pessoa trabalhe. Pode ter alguma outra coisa que ela, sei lá, a pessoa é vegana, e aí ela vai trabalhar num ambiente onde necessariamente tem contato com produtos de origem animal, e aí aquilo para ela é uma questão muito importante. Eu preciso considerar isso, até pela questão de empatia, né, que nós conversamos na aula passada, num processo seletivo, por exemplo. Então, isso me trouxe, foi um problema que eu tive que resolver, mas me trouxe um aprendizado de que eu preciso ficar mais atenta e não inferir pelas informações que eu tinha em mãos. Né? Eu preciso, de fato, confirmar se aquilo é uma questão ou não no processo seletivo, por exemplo. Bruno, lembrou aí de uma questão? Lembrei de uma questão que foi muito séria, inclusive. O que acontece? Pelo meu estilo de trabalho, meus clientes que eu vou atender, estão me ouvindo direito, me ouvindo certinho? Sim, estou te ouvindo. Às vezes eu atendo um cliente, o raio é muito grande, né? O estado inteiro. Às vezes eu atendo um cliente, depois eu vou voltar nele novamente, só 3 meses depois. Uhum. Então, o treinamento que a gente passa, geralmente ele é bem aguardado, sabe? Pelo lado de datas. Aí eu cheguei em um cliente e numa rede de supermercado. Uhum. Era muito amigo meu, é uma pessoa próxima de mim. Uhum. Aquela semana, parece que ele estava muito atarefado e eu fui dar o treinamento. Ele falou: seu Bruno, eu estou corrido aqui hoje, então não dá o treinamento, não. Me ajuda na minha produção aqui, tá ótimo. Eu confiei nele, eu associei, assim, o meu profissionalismo com amizade. E a dona dessa rede, toda hora, ela ia na produção. Ela ia, olhava, saía, ela não falava nada, mas ela ia, olhava e saía. E tranquilo, eu fiz meu trabalho, agradeci ela, ele, e fui embora. Passou uma semana, meu gerente, ele me mandou um print da conversa que o vendedor nosso teve com esse encarregado, que é o meu amigo. Aí, nesse print ele falava assim, e aí, cara, como é que a gente vai fazer? Quando que a gente vai marcar uma nova data para o Bruno visitar a loja? Aí ele fala no print assim,
fala o nome da dona, né? E fala assim, ela não vai querer o atendimento do Bruno mais, ela quer se for outra pessoa. Aí o vendedor me perguntou, Bruno, o que aconteceu, meu gerente? O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Aconteceu o que eu vou te relatar. Aí aquela história que eu te contei no início aqui agora, que eu cheguei lá, ele falou que estava muito atarefado, eu ajudei ele, eu acabei não mostrando meu serviço, porque ele meio que me desviou ali o foco, né? Uhum. Aí ele falou assim, Bruno, pois então, a dona falou que não queria mais seu atendimento, que queria o atendimento de outros dois funcionários, né? Outros dois colaboradores, mas você não, porque ela queria uma novidade, ela queria um treinamento, e você chegou lá e simplesmente fez a produção que é de rotina. Então ela espera 90 dias para você ir levar algo novo, e você chega lá e faz a mesma produção. Aí na hora, eu pensei em pegar meu telefone, E descascar mas o amigo. eu cheguei a digitar, depois eu pensei, contei até 10 e falei assim, eu não posso fazer isso. E aí eu vou estar dando o meu direito para ele, porque Isso. eu vou estar ali trazendo mais atrito, mais problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu chefe o que aconteceu, expliquei para ele que ele pode marcar uma outra visita, que isso não vai acontecer mais, eu não vou deixar mais um princípio do relacionamento ali de amizade interferir no trabalho, Uhum. ligar com o rapaz, nada. Traduzindo, parece que ele leu meu pensamento, ele mandou mensagem para mim, falou, irmão, a dona não gostou, cara, mas eu conversei com ela aqui e ela vai marcar uma visita em outubro, e aí você volta, cara, e aí vai ter mais tempo, vai ficar tranquilo. Eu falei, não, tranquilo, precisando aí, eu estou à disposição. Parece até que ele leu um pensamento, né? Uhum. Meu gerente, que hoje eu mesmo tomei essa decisão. Quando eu chego num local que eu vejo que o encarregado, ou até mesmo o gerente, ele vai me direcionar para um caminho que não é da minha tradição de trabalho, eu vou repensar, mas eu não vou cair mais nessa armadilha que é a amizade, a parceria, porque na hora do problema, ele tirou o corpo dele fora e jogou o meu. Uhum. Então, esse tema, eu acho assim, ele é muito importante, que aqui talvez a gente esteja tratando algo profissional, mas ele é para a vida. Às vezes a gente, Uhum. talvez, em falar determinado assunto entre família e traz um atrito, é muito importante, Aline, que a gente aprende com o erro. Exatamente. O erro ele é tão importante quanto o acerto. E quando você A gente erra, aprende muito mais pela dor do que pelo amor, né? Eu costumo dizer isso. Infelizmente, nós somos seres que aprendem com uma força muito maior quando dói, né? Mas apesar disso, a gente também é bom para aprender com o erro do outro, né? Quando o outro erra, a gente também tem a capacidade de aprender com base no erro do outro, né? E isso é uma capacidade que só a gente tem. aí para finalizar, uma lição que eu tenho é assim, quando eu erro, eu ficava muito triste. Hoje, eu dividi essa tristeza com uma sensação de alívio, assim, não, beleza, eu errei, eu falei demais. Da próxima vez, esse erro eu não posso cometer mais, porque Uhum. é lição. E é disso que a gente está falando mesmo, é como a gente aprende com uma situação que, mesmo tendo sido extremamente desagradável, né, e tendo que ter uma correção em cima de tudo isso que você contou, é possível mudar de atitude e aprender com aquela circunstância. E aí a gente também ter a capacidade de pedir ajuda, né, que é uma outra característica que a gente precisa desenvolver para ser uma pessoa boa na capacidade de solução de problemas, né? Quando a gente pede ajuda, e por exemplo, poderia ter sido nesse caso ou em qualquer outro caso, pedir ajuda para tomar alguma decisão ou pedir ajuda quando eu não entendo exatamente o que fazer, pode nos ajudar a evitar ou a resolver problemas de uma maneira muito mais rápida, né? Por exemplo, nessa mesma situação que você comentou, se isso tivesse gerado alguma dúvida, ou talvez não fosse o nível de amizade tão alto,
isso pudesse ter gerado uma dúvida em você. Será que eu devo ou não? Né? E aí você buscaria ajuda para decidir junto ao seu supervisor ou algum colega, né, que trabalha com você, para entender, posso fazer isso ou não posso, uma vez que era uma situação nova, né, na que você vivia naquele momento. Pedir ajuda nos ajuda, inclusive, né, sendo redundante na colocação, nos ajuda a exercitar uma capacidade que é muito importante, que é de se colocar numa condição de aprendiz. Né? Então, nós, enquanto gestores, nós não temos que saber tudo. A gente tem que saber onde chegar ou como chegar até a solução das coisas. Mas a gente não é obrigado a saber tudo. Né? A gente precisa saber onde buscar as informações, onde buscar os recursos, onde buscar as alternativas, mas de fato não somos pessoas que têm todas as respostas ou que magicamente conseguem resolver todos os problemas. Quando a gente tem a habilidade de pedir ajuda, inclusive, isso nos credencia e nos capacita a ter maior condições de resolver problema. Tem pessoas que, às vezes, por questão de ego mesmo, né? Entende que assim, se eu for pedir ajuda, talvez não vão me entender como uma pessoa capaz de resolver problemas. Não. É muito pelo contrário. Se você reconhece que não tem todas as habilidades, já é um passo para você se desenvolver. Né? E aí, se desenvolver enquanto uma pessoa capaz de resolver problemas, passa pela condição de entender que você não tem todas as habilidades, talvez, para resolver aquela situação. Seja uma habilidade emocional, como essa que a gente comentou anteriormente, né? De, poxa, essa situação me tirou muito do eixo, me ajuda aqui, eu preciso de alguém um pouco mais centrado para me ajudar a tomar decisão. Ou a gente, quando se entende procrastinador, ou sabe que a gente tem uma tendência a empurrar muito, a retardar muito o processo de solução de problema, pedir alguém para te ajudar nessa questão de monitorar prazos, enfim, pedir ajuda das mais diversas formas para que a gente consiga ter a condição e a capacidade de resolver problemas. Técnicas de solução de problemas, a gente tem várias, né? E podemos até fazer alguma outra aula aqui que a gente discuta essas técnicas de análise e solução de problemas. Tem técnicas de 5 porquê, técnicas de diagrama de causa e efeito, o próprio 5W2H. Então, assim, uma série de ferramentas que nos ajudam a fazer boas análises, né? Fato, causa e ação, enfim, ferramentas que nos ajudam a enxergar o problema, enxergar as raízes desse problema e as possíveis soluções. Mas aqui eu quis trazer muito mais a discussão de como eu consigo me posicionar frente a uma situação que é problema. Muitos problemas são novidades, né? O problema, quando ele é recorrente, ele já é uma situação que talvez não foi tão bem estudada para ser resolvida, mas a nossa capacidade de lidar com situações inesperadas também é uma habilidade esperada para quem é uma pessoa mais solucionática do que problemática. Então, tem problemas que pegam a gente assim de completa surpresa, né? Que nunca aconteceu ou que não se imaginava que pudesse acontecer. E aí a nossa condição ou a nossa predisposição a entender aquele problema nos ajuda nesse caminho de ser uma pessoa muito mais da solução do que a pessoa que reclama do problema que está acontecendo. Eu costumo brincar que na indústria, né, nós que somos gestores ou que desejam, né, ser gestor, a gente tem que ter o problema como um aliado, né, porque o nosso grande papel na indústria é tratar grande parte dos problemas, sejam problemas gerenciais, problemas técnicos, né? Quando está muito calmo, quando está muito tranquilo, a gente até estranha. Quando as coisas vão numa calmaria, a gente fica assim, poxa, será que está tudo certo? E começa a buscar, porque de fato é uma rotina que é muito cheia desses desafios, né? Toda hora a gente está ali lidando ou com uma situação técnica, ou com uma situação comportamental de funcionário, ou com uma legislação, ou com né, uma nova
situação que acontece no negócio, ou com o próprio movimento de crescimento do negócio, enfim. Os desafios são, assim, inúmeros, e a gente precisa estar sempre muito em alerta para poder saber resolver. Então, uma das características bem importantes também que eu ressalto aqui é saber lidar com essas situações inesperadas. Sendo assim, a gente tem essa condição de tratar os problemas com sabedoria, de ir lá e entender, peraí, nunca aconteceu isso antes, vou buscar ajuda, não vou retardar o processo de solução, vou respirar e contar até 10, ou se for necessário até 100. Depois que a situação passar, que lição eu tiro dessa história toda? E isso nos ajuda a nos tornar essa pessoa mais da solução do que a pessoa mais do problema, né? Nos ajuda a ter essa capacidade de solução muito maior do que a capacidade só de empurrar o problema para o chefe, ou para o dono da empresa, ou para o colega de trabalho. Uma outra habilidade da pessoa que tem essa capacidade solucionática de problemas, né, ou pessoa capaz de solucionar problemas, a capacidade de se comunicar bem, que a gente comentou aqui numa das aulas, né? Imagine você, se você está num ambiente onde tem um conflito, onde tem uma situação a ser resolvida, e a sua comunicação, ao invés de tornar a situação um pouco mais calma, ou um pouco mais controlada, ela é potencializadora da confusão. Então, você está com um problema, precisa resolver. Se você tem uma comunicação agressiva ou de não entendimento, você pode piorar a situação. Eu já estive numa situação onde o funcionário já estava aos berros com o gestor e eu precisava controlar aquela situação. Num primeiro momento, a minha reação era de também gritar com a pessoa. Ela já estava extremamente alterada. A minha comunicação, se fosse pacífica demais, ele ia continuar no mesmo tom, mas para eu trazer ele para o meu tom, ou para a minha condição, eu tive que... Eu fiz igual criança, né? O efeito reverso. É falar no tom e depois abaixar. E aí você consegue trazer a pessoa de volta. Isso com o tempo a gente desenvolve, não é assim de uma maneira, de uma hora para outra, mas a habilidade de perceber como a pessoa está, para você conseguir desarmar ela, né? Então a comunicação tem esse poder, à medida que você, né, vai treinando e vai exercitando, ela tem o poder de você tirar a pessoa do nível que ela está, às vezes muito alterada, muito nervosa, para o seu nível, inclusive de tom de voz, de tratativa. Eu tive um gerente que quanto mais agitado a gente chegava na sala dele, mais baixinho ele falava. Mas a gente tinha que fazer até assim, né? Porque ele falava muito baixinho. E quanto mais nervoso ele estava, mais baixinho ele ia falando. Então, até que a gente percebesse que o tom de voz que ele ia baixando era muito para tirar a nossa agitação, tirar nosso estresse, tirar a nossa condição de revolta, às vezes que chegar lá falando alguma coisa, ele ia baixando o tom, baixando o tom, baixando, até quase você não ouvir. E aí, na hora que eu pelo menos passei por muitas vezes dessa, né, que chegava lá agitado e falando alto e tal, pedindo ajuda e tal, ele ia falando baixinho, baixinho, baixinho. Quando eu percebi, eu já estava mais calma, mais conversando mais próximo do tom dele. E aí eu fui aprendendo que fazer isso, muitas vezes, ajuda a gente a tirar a pessoa que está ali na agitação, trazer ela para um nível um pouco mais tranquilo para ela conseguir raciocinar e ajudar na solução do problema. Então, a parte da comunicação, ela passa também por essas habilidades de trazer o outro para uma condição menos agitada, por exemplo, dentro de um problema. Alguém já teve alguma experiência assim? De ter que usar da habilidade de comunicação para resolver um problema? E eu também já tive gerente que aconteceu algumas vezes. aos berros. Oi?
Já me aconteceu algumas vezes. E uma experiência assim que eu até obtive destaque pela comunicação foi logo quando eu entrei nessa empresa que eu trabalho atualmente. Porque a gente tinha uma empresa agregada dentro, né? Que fazia serviços terceiros. E era de uma comunicação muito ruim, porque descia os pedidos, eles queriam fazer de acordo com a programação deles, a gente queria exigir a nossa, e a gente não achava um ponto de equilíbrio ali. Então, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi falar, não, que a gente tem um pontinho que a gente precisa ajustar. E quando eu entendi o problema ali, eu vi que era comunicação. Que chegava a um nível de birra, tipo assim, ah, não, eu sou o chefe dentro daqui e você é o chefe dali. E quando eu encontrei um ponto de equilíbrio, assim, fulano, o que que eu consigo, o que que a gente consegue fazer junto aí para atender a minha empresa e também não deixar os seus clientes, né, pendentes, o que que a gente consegue encaixar? E aí a gente começou a programar junto. E todos ficaram até surpresos, porque a pessoa, né, que cuidava dessa outra empresa era de uma extrema dificuldade de lidar. E eu falava, não importa a forma como ele me trate, eu quero resultado. E é muito legal, esse exemplo seu me fez lembrar um cliente de consultoria, um italiano, um senhor italiano, uma loja assim, extremamente conceituada na cidade, e ele tinha uma fama de super bravo, né? Assim como os italianos são muito, muito assim rígidos às vezes e bravos na sua comunicação, mas são os doces, né? Eu falo por esse, e por outros que eu conheço, gosto muito dele. E aí todo mundo ficava assim, nossa, mas aí você vai apresentar o diagnóstico para ele e tal, cuidado como você vai falar. Eu falei, tudo bem, eu vou apresentar os problemas que eu encontrei, né, no ambiente da empresa dele e vou mostrar por foto, né, e contra fatos e contra fotos, não há argumentos, né, fui mostrando passo a passo que eu encontrei no diagnóstico e no final, assim, né, todo mundo já tinha me botado um medo, um terror, mas eu fui mostrando, olha, essa foto eu me encontrei nesse ambiente, isso aqui a gente precisava melhorar dessa, daquela forma e tal. No final das contas, onde os donos da consultoria, né, que estavam comigo na apresentação, estavam assim, super apreensivos, né, para saber como que seria a reação. Nossa, ele virou para mim e falou assim: Nossa, menina, ele já sempre me chama de menina. Nossa, menina, mas eu gostei disso que você falou, viu? Eu acho que vai dar certo. Você vai começar que dia? Eu falei assim: Caramba, deu certo. E assim, por que que deu certo? Porque eu não. Primeiro, a comunicação que eu usei para ele foi extremamente lógica, porque eu sei que o raciocínio deles é um pouco mais lógico, né? E aí a gente foi muito mais, tirou muito essa questão de eu acho que ou pode ser melhor assim no primeiro momento, porque é uma pessoa mais reativa, de uma outra geração, com um pensamento um pouco mais rígido. E aí, à medida que eu fui mostrando alguns caminhos de, olha, eu não estou aqui botando defeito no seu jeito de fazer. Tem 50 anos que você faz isso. Eu respeito que até então vocês tiveram sucesso no que vocês fizeram. Mas olha, do jeito que está aqui, poderia ser melhor dessa ou daquela forma, e aí a gente poderia ganhar muito mais nisso, naquilo. Com um discurso muito mais de como poderia ser melhor, como ele poderia ganhar mais dinheiro, né, naquela circunstância, pronto. A comunicação foi completamente ao meu favor em função de saber lidar com a situação sem milindres, né, sem ficar colocando muito pano quente, mas mostrando de fato qual era o benefício. Então, entender o como falar, muitas vezes, é tão ou mais importante do que propriamente o que eu fosse fazer. Então, imagina se eu chegasse lá, nossa, tá tudo errado. E, de fato, gente, estava assim. Se eu falasse para a pessoa que estava tudo errado, não era pouco, né? De tantos problemas que a gente encontrou lá. Mas se a minha comunicação naquele momento fosse, tá tudo errado, não é assim que faz, tem um jeito muito melhor de fazer, vocês não estão fazendo, tal, eu estaria bloqueando completamente a escuta dele para uma melhoria. Então, o saber como colocar a circunstância, que era um problema, estava difícil de resolver,
mas o simples fato de falar que existia um jeito melhor e um jeito em que ele poderia ganhar mais, mudou completamente o tipo de comunicação. Que é o que eu acho que você está falando, né, Tamires? O trazer essa comunicação um pouco mais favorável, né, em função de resolver um problema, não significa apontar o dedo na ferida, né, e falar assim, aqui está errado, ali está errado. E simplesmente falar assim, não, tudo bem, eu estou entendendo que esse ambiente aqui precisa de melhorias, mas a gente pode fazer isso, aquilo outro, e mostrar para a pessoa que existem outras possibilidades bem melhores do que aqui existe atualmente. Então, muito bacana essa condição de você reverter um problema de convivência em função de uma comunicação melhor, né, feita ou feita de um jeito mais positivo. Isso é bem interessante. Alguém mais tem algum exemplo assim para enriquecer aqui a nossa discussão de um problema que foi resolvido, uma situação que foi resolvida favorecida pela comunicação? Um adendo. Sim. Um ponto interessante é que o que eu percebi, né, que a empresa sofria há muito tempo, é que era só a comunicação. Era muito simples, porque dava para fazer, tanto que foi feito, né? Dava para implantar melhoria, tanto que foi implantado uma melhoria. Então, às vezes, foram um desgaste de equipe, de pessoal, simplesmente por causa de uma batalha de ego que foi resolvida só com comunicação, sabe? E essa batalha de ego que você cita, ela é tão interessante que quando a pessoa tem esse, né, não sei se a gente pode chamar de desvio, mas essa condição de inteligência emocional, talvez um pouco não tão trabalhada, o foco do problema desvia. Você desvia completamente do foco central do problema em função dessas brigas, né, de quem pode mais, quem manda mais, quem que tem mais autonomia do que quem. Então você tira o foco do problema e vai para um outro caminho que não vai levar à solução definitiva, né? E aí a gente às vezes fica convivendo com uma série de problemas porque fulano acha que tem que mandar mais que o ciclano, enfim, umas batalhas que são meio inúteis, né, no ambiente de trabalho, principalmente para quem quer ser gestor, né? Eu falo que o gestor que ele tem muita essa preocupação com o ego, com o status, ele está cavando a própria sepultura, né? Porque tem coisas que quanto mais disponível para o outro em relação a não se achar, né? Principalmente que seja maior que o outro, nos ajuda tanto a resolver problema, né, e estar mais ao nível, né, estar mais próximo de quem está ali sendo nosso liderado, ele nos ajuda tão mais a resolver problemas do que falar assim, eu que mando aqui, aquela velha máxima, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é um caminho bem ao contrário disso mesmo, né, de estar mais próximo, ter uma linha direta de comunicação, ser mais empático, enfim, uma série de soft skills que a gente tem comentado aqui que pode ajudar e ajuda muito no dia a dia de quem está se preparando aí para ser gestor ou que já exerce a função de gestor aí na indústria. Pode falar, Bruno. Nós falamos sobre esse ego aí, né, de às vezes pessoas se achar melhor que o outro. Eu até copiei uma frase que eu vi domingo à tarde, numa palestra de um gestor, e ele fala assim, ó, o início do fim de qualquer profissional acontece quando ele se considera melhor que os outros. Então, Com certeza. Às vezes a gente eleva o ego, né, achando, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que fulano. A gente está cavando a própria corda e não está sabendo. E isso transparece tanto no dia a dia, é uma bobagem, né? Porque no dia a dia ninguém é super-homem, né, ou Mulher Maravilha para poder resolver um problema sozinho. A gente precisa de outras pessoas para resolver problemas. Então, pedir ajuda é sempre uma situação comum. A gente precisa do outro, inclusive, para não deixar que a gente empurre com a barriga aí o problema ou deixe para outro dia, né, para acelerar o processo de solução de problemas. A gente precisa do outro para aprender com o erro do outro, inclusive, né? Então, são situações que quando você está nesse nível aí de ego, a sua chance de sucesso ela diminui bastante, né?
Bom, e aí eu quero deixar um exercício, né, para você, quem for assistir a gravação, faça aí na sua casa, e você que está aí se preparando para ser gestor, né, faça esse exercício. Para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir para fazer o exercício, principalmente depois postar lá para a gente no grupo, né, para a gente ir acompanhando o que vocês tiveram aí de evolução. Mas eu queria que vocês pensassem, se tiver jeito de anotar, ótimo, mas pensassem de 0 a 10, em que nível você está em relação à procrastinação. E aí você dá a nota e pensa quanto que você é mais procrastinador ou menos procrastinador. E aí, inteligência emocional, mesma coisa, de 0 a 10. Em que nível que você mediria sua inteligência emocional? Você mediria isso em 0, em 10, está no meio do caminho? Em que nível que você está? Aprender com o problema do outro, né? Ou aprender com o seu próprio problema. O quanto você consegue exercer isso hoje? Também dá uma pontuação. A comunicação, né? Sua comunicação para essa didática de resolver problemas, como que ela está? O exercício também da empatia e colaboração, né? Que nós falamos aí na aula anterior. Quem quiser, né? O vídeo está disponível também para assistir e entender um pouco mais do que a gente falou sobre empatia e colaboração, de 0 a 10. O quanto que você já pontua aí para você essa característica, né? A característica de saber lidar com o inesperado, né? Algo acontece e você não tem noção do que fazer ou não esperava que isso acontecesse. Como que é a sua reação? Uma reação boa? Está mais ou menos? Precisa melhorar muito? Precisa melhorar um pouco? Aí também dá uma nota aí de 0 a 10. E a última é de pedir ajuda, né? O quanto você pede ajuda, né? Faz uma pontuação aí, só para a gente medir mesmo esse nível. Depois pega essas notas que você acabou de dar para cada um desses itens que eu citei aqui, e faz uma média para você saber assim, poxa, a minha capacidade de solucionar problemas está média 6. O que eu preciso melhorar mais? Porque você fez a pontuação aí, alguns se deu média 6, alguns você está a mais, outros você está a menos. Olha para essas características que você colocou uma nota um pouco menor e começa a partir de amanhã a trabalhar cada uma delas, né? Com base nisso aqui que a gente falou. Digamos que minha procrastinação, eu dei uma nota ruim, né? Eu estou uma pessoa mais procrastinadora do que eu gostaria. Então, vamos começar a trabalhar exercícios para evitar essa procrastinação, que seja lembrete no celular, que seja alguém, né, para te cobrar. Você avisa aí a mãe, o vizinho, o marido, a esposa, enfim, qualquer pessoa para falar assim, olha, me cobra isso, né? Eu preciso ser mais assim, ou preciso ser menos procrastinador, então pode ser um bom exercício, né? Digamos que a inteligência emocional, né, essa capacidade de lidar com as suas emoções na hora de resolver um problema, tá um pouco com a nota menor, então começa no momento que tiver um problema, né? Respirar fundo, contar até 10. Tem gente que faz o exercício, né, de respirar 10 vezes profundamente para depois pensar em resolver o problema. Então, assim, existem algumas técnicas para cada um desses itens, né, que a gente pode exercitar e melhorar aí nossa capacidade de solução de problemas, né, de lidar com os problemas. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pois eu quero saber a nota de vocês, hein? Já encaminhando para o final, né? Espero que todos vocês tenham aí esse roteirinho de que mais precisa melhorar na sua capacidade de solução de problemas, para a gente desenvolver mais essas soft skills, né? Que é essa habilidade que a gente precisa exercitar rotineiramente, né? E à medida que vocês descobrirem aí os seus pontos fracos, já trabalhar para que eles sejam melhorados aí no dia a dia, e depois me contar aqui o que de fato fez sentido e o que você colocou em prática, né? Qual foi a sua pontuação aí que precisava melhorar e que você melhorou a partir do que a gente conversou aqui. Eu vou gostar muito de saber que já pude ajudar nesse sentido aí
né, no seu desenvolvimento em relação à capacidade de solução de problemas. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação. Vou tentar colocar aqui o quanto antes, né, essa gravação no ar e espero vocês na próxima quarta-feira. Tá bom? Abraço.